Márcio. Muito bom, obrigado, gente. Obrigado por terem atendido o convite. Em nome da Net Partners e da IBM, que é a nossa parceira de negócio, a gente agradece muito a vinda e a presença de vocês, né? Ainda que virtual, a gente gostaria que fosse pessoal, mas não dá ainda, para discutir um tema que a gente entende como super relevante, e pelo menos por todos os contatos que a gente teve ao longo desse tempo de pandemia, as empresas sofrendo muito para fazer gestão de preço na gôndola e principalmente ter que reagir quando precisa reagir por variações de mercado ou variações de atuação da concorrência. A gente convidou para estar aqui com a gente o Hugo Almeida, da Integration, que tem um trabalho consistente nessa área de muitos anos. Eu conheço o Hugo, né, Hugo, há pelo menos uns 25 anos, né? Já faz tempo, a gente fica revelando a idade com essas coisas. E convidamos também a Marcela, que teve uma experiência relevante de implantação desse processo na Baruel, para também comentar um pouquinho a experiência dela. E vamos ter o Nível apresentando para vocês uma solução, uma ferramenta que pode ajudar no processo de implantação e pode ajudar também no processo de manutenção do processo de pricing, né? Então, convidar o Hugo, por favor, a fazer uso da palavra. Hugo, eu vou ficar aqui no mudo e tal. E vamos embora. E vamos ver o que o pessoal consegue falar para a gente aí. O Peixoto tem mais algumas regrinhas aí de como é que a gente vai levar. Agradeço a presença, muito obrigado e espero que seja rica para todos. Vai lá, Peixoto. Peixoto. Está virando a página aí. Peixoto, volta lá para o início, que acho que você volta no início, por favor. Não importa o que a gente faça, dá sempre errado, né, Márcio? Não vai dar errado, a gente ensaia, mas dá errado, não tem problema. Eu esqueci também que eu tinha aqui um capítulozinho muito rápido aqui de apresentar a Net Partners para vocês. A Net Partners é uma parceira da IBM já de cerca de quase 20 anos. Pode virar, Peixoto, mais uma, por favor. A gente foi fundado em 96, desde 2004 a gente trabalha nesse parceiro da IBM, com uma ferramenta, uma plataforma chamada Planning Analytics, é uma plataforma muito poderosa para ajudar a fazer planejamento e controle. A companhia é uma companhia, é um nicho, a gente só trabalha com esse ponto de vista de fazer um bom business planning e poder reagir e poder entender o que acontece quando o real aparece, né, para não ter surpresas. Uma empresa com cerca de 40 profissionais que está focada em soluções, não em ferramentas. Por isso que a gente tem aí com a gente o Nível Garcia, que é um consultor experiente na área comercial e na área de pricing, etc. O Ferraro, que é um experiente consultor também na área de planejamento financeiro, e que tem dado muito certo porque a gente tem feito soluções para clientes bastante relevantes, vocês vão ver daqui a pouquinho. A gente não só faz a solução, mas dá suporte em qualquer área das Américas, a gente trabalha no horário operacional de Américas, de uma maneira geral, e trabalhamos hoje numa metodologia Agile. Então, Agile por quê? Porque a gente quer que os clientes tenham um benefício rápido daquilo que a gente está implantando. Esse é o tipo de clientes que a gente atende, são clientes bastante relevantes no mercado brasileiro, e algumas operações são América Latina, e é esse tipo de experiência que a gente quer trazer para vocês, ok? Vamos lá. Então, aqui estão os nossos participantes. Eu gostaria que aí o Hugo assumisse essa primeira parte do webinar e fosse para frente com o processo. Bora. Desculpa. Bora. Não tem problema nenhum. Obrigado, Márcio. Obrigado a todo mundo. Obrigado pelo convite. Queria agradecer também Marcela, mais uma vez, né? A gente fez um projeto junto com a Marcela. O Márcio me convidou. Eu falei, Márcio, ninguém quer escutar consultor falar, né? As pessoas querem ver quem é que opera isso, como é que funciona. Consultor é um bicho meio chato. Então, eu tenho aqui 2, 3 páginas, senhores, eu vou falar brevemente, muito mais para introduzir para vocês uma jornada que a gente fez junto com a Marcela e depois ela fala com vocês. Acredito que sejam a parte mais interessante é realmente o que a Marcela vai falar, não o que eu vou falar. Se puder passar para mim, Nível. Ok.
quem é que está passando. É o Peixoto. O Peixoto. Peixoto, por favor. Aqui passou. Deixa eu ver aqui por que não mudou. Agora, mais uma. Vamos. Mais uma. Agora foi para trás. Para frente. Ele tá com um delayzinho aqui. Aí. Pode passar. Isso não vou falar de integration para vocês, senhores. Pode passar para mim. Não vou encher o saco de vocês. A gente, obviamente, tem bastante cliente e a gente tem diversos projetos que a gente fez dentro desse tema de pricing. Então, não é uma coisa nova para a gente não é uma empresa de consultoria especializada em projetos de pricing, mas sim a gente faz projetos de pricing em diferentes ambientes, quer seja no varejo, atacadistas, distribuidores, bebidas, hospitais. Eu estou dentro de um hospital agora fazendo um projeto de pricing num hospital, que é um ambiente bastante diferente, como vocês podem imaginar. Então, isso aqui era minimamente para estabelecer uma credibilidade, né? Como é que a gente vê o desafio dessa questão de pricing, né, senhores? O pricing como um todo, ele não é uma questão pontual, ele não é só a questão de eu falar com o consumidor, ele não é só a questão de qual é a margem que eu tenho no trade, se eu chego nesse canal direto, indireto, quanto que eu tenho de custo. Eu preciso olhar essa cadeia como um todo, como realmente um processo, como um fluxo, e um projeto desse acaba não sendo uma coisa que começo, meio e fim, né? Ele começa e depois não termina, ele vira um processo, né? Então tem esse processo de gestão do pricing que é muito importante. Ao mesmo tempo que a gente tem essa cadeia, a gente sabe que isso tem que ter, na nossa visão, uma ordem para as coisas acontecerem, para a gente ter um projeto de sucesso. E a ordem na figura vai da esquerda para a direita, perdão, da direita para a esquerda, e do lado direito aqui está colocado de cima para baixo, que a gente tem que começar no consumidor, né? O produto que eu vou vender, quem é que compra esse produto, como ele compra, qual é o posicionamento, depois, aonde que ele vai encontrar esse produto, as diferenças entre os canais, e daí, dentro dos canais, qual é as margens que eu deixo para cada um dos canais, os tipos de descontos e investimentos. Ninguém tem problema, acredito, né, com dar desconto e famosos descontos que entram em nota fiscal, desconto que não entra em nota fiscal e tudo mais. Obviamente, quando você faz tudo isso, aí tem que tentar simular essa bagunça. Simular isso, a gente muitas vezes constrói, né, nos ambientes de projeto, simuladores bastante complexos. Acho que isso é uma das coisas que o Nível vai mostrar depois para vocês, que a gente tem que fazer. Quando eu faço essas mexidas no preço, as questões são muito, muito sensíveis para como a gente chega no resultado da empresa. Então, é muito importante ter essas simulações todas de impacto. E, por último, não posso deixar um projeto que começa, nasce e acaba, ele tem que ter uma governança e ele tem que ter etapas de evolutivas. Então, essa coisa tem que andar nessa ordem. Pode passar para mim? Como se não bastasse, né? Quase não tem desafio dentro de cada uma dessas etapas, tanto para o consumidor final, quais são as particularidades regionais, estratégia de preço versus concorrente. Tem empresas que têm diversas categorias, concorrentes diferentes e regiões diferentes. No varejo, né, eu tenho que equilibrar os investimentos entre os diferentes tipos de varejo. Ninguém acredita aí que tem aqui account, né, que não pedem contratos, é super tranquilo o relacionamento com isso, eu tenho certeza. Quando eu tenho canais indiretos, como é que eu mexo com a margem deles? Também isso é importante, porque se eu mexo muito com a margem, ele não faz o trabalho de distribuição que eu espero que ele faça. Dentro da indústria também é super simples, né? Não tem pressão de custos, né, Marcela? Não, Fazer custo nada. de produto não muda. A velocidade que eu mudo custos é absolutamente igual, né? A velocidade que eu consigo repassar ao consumidor, e o varejo não pede, não, mudei 15% o custo, aí o varejo chega e fala assim, olha, meu amigo, só vamos falar no próximo contrato, como se fosse simples essas coisas para eles, né? E depois,
a gente vê uma série de questões com governança e controles, e coisas que a gente tem visto nas nossas andanças é que o Excel realmente não está dando mais conta, né, da gente fazer o que precisa fazer dentro de uma empresa, de acompanhar resultados, da velocidade que precisa ser feito. Não bastasse isso ser complexo, né, de fazer, tem uma série de coisas que estão acontecendo, que está na próxima página, para mim, que acho que vocês vão se reconhecer e acho importante a Marcela falar também, né? Dentro de cada uma dessas dimensões, elas estão ficando mais complicadas. Por que elas estão ficando mais complicadas, né? Vamos falar aí de posicionamento ao consumidor. A velocidade de lançamento de produtos, de novas marcas, de novos concorrentes, tem aumentado. Não é, antes você tinha as marcas tradicionais e elas existiam para sempre. Hoje você tem coisas desafiantes toda vez surgindo. Você tem cada vez mais marcas regionalizadas e concorrentes regionalizados, né? Eu lembro que fez projetos de pricing em biscoitos. A quantidade de marcas, de coisas que existe é incrível. Eu tenho um monte de metodologia e um monte de informação a mais disponível de preço ao consumidor, metodologias de pesquisa. Você fala, como é que eu uso isso? Como é que isso chega? Na parte de preço entre os canais, eu acredito que ninguém tem também essa dificuldade, né, dos clientes misturando os canais, né? Eu tenho o mesmo cliente que ele é varejista, ele é atacadista, ele é rede de farmácia. Como é que eu lido com esses clientes, né? A gente fez um projeto numa daquelas empresas que estava lá, que o fulano tem e-commerce, loja física, é distribuidor e atacadista em outra região. Como é que eu faço preço para um cliente desse, né? É um desafio novo esse omnichannel que está acontecendo, e em cima disso, toda essa pressão que o e-commerce gera em cima do preço. Antes eu não sabia o preço de que se vendia na ponta, hoje eu dou um Google lá, entro em Buscapés, em qualquer coisa, e daí eu acho o preço de todo mundo que está vendendo na ponta. Então, senhores, tem uma série de dificuldades novas, né? Contratos, para não falar coisa. Antes, só quem tinha contrato eram 2, 3 grandes redes, né? Hoje você vai na padaria da esquina, o fulano pede um contrato de você, rapel de inauguração. Então, senhores, a vida está ficando mais complicada para quem gere a empresa do ponto de vista de pricing, com todas essas dinâmicas que têm que ser feitas para cada um desses aspectos que precisam ser gerenciados dentro de uma dinâmica de pricing. Depois a gente tira dúvidas, né? Obviamente, isso tem esses desafios, eles têm solução. Não é que essas coisas não têm solução, né? Eu preciso criar eu preciso ter dentro da empresa essa área que faz a gestão faz o revenue management ou a gestão do pricing, e precisa ser uma área estruturada, que tenha os seus processos, que tenha as suas ferramentas, que tenha as suas pessoas. E aí também tem desafios, né? A gente já estava com clientes onde eles queriam contratar a gente para ajudá-los a atualizar as tabelas de preço, porque eles não dão conta de tanta tabela de preço que tem no sistema, eles se perderam com isso. Falei, senhores, o problema não é aí, né? O problema é arrumar o sistema e o problema é arrumar a metodologia, que você não pode ter 2.000 tabelas de preço, que é impossível de gerenciar. Então, essas coisas estão ficando mais complicadas e estão ficando mais complicadas de uma maneira recorrente. Então, isso tem que ser feito um projeto caprichado, meio end-to-end. E daí, Marcela, queria convidar você um pouco para explicar qual era um desafio de um projeto desse de end-to-end dentro da Baruel e como é que isso foi feito, e agradecer de novo o seu tempo, Marcela. Muito bom. Obrigada, Hugo. Bom dia a todos. Bom, eu sou a Marcela Mariano, hoje responsável pela área comercial na Baruel, comercial e marketing. Tenho um histórico de grandes empresas, muito tempo de Unilever, depois BRF, PepsiCo e Mondelez. E no começo de 20, um pouquinho antes da pandemia, eu aceitei esse desafio de vir para a Baruel para construir essa área, né, para dar continuidade, reconstruir a área comercial e área de marketing. E logo nesse início da minha chegada na Baruel, uma empresa de pequeno porte. O próximo chat, por favor, que eu vou apresentar um pouco a Baruel.
É uma empresa de médio porte, mas que tem uma marca muito consagrada, que é a marca Tênis Pé, que é líder, referência na categoria, né, com oscila de 50% e mais por cento de market share, também com portfólio de marcas infantis, que hoje nós somos a segunda marca no Norte e Nordeste, já a terceira no Canal Pharma, enfim, mas vim para uma empresa que, de fato, sem cultura de preço, sem tabela, sem sistemas. Então, me deparei com uma situação que eu tinha que fazer essa mudança na área comercial, os custos começaram a estourar, né, começo de pandemia, né, vocês vão lembrar daquele fatídico mês de abril de 20, onde a gente, de fato, perdeu o chão, né, e eu começando com essa área comercial. Então, foi quando a gente começou a pensar o que seria mais estratégico para a Baruel, por onde eu começaria. E aí foi quando eu conversei com o Hugo, foi meados aí de 20, falou, Hugo, a gente precisa, me ajuda, né, a desenhar esse projeto. Então, eu basicamente não tinha uma área quase de trade estabelecida, eu não tinha uma área de pricing estabelecida, estava contratando pessoas, né, mudando um pouco o time, contratando pessoas, e eu lembro que ainda liguei para o Hugo e falei, Hugo, eu preciso de uma ajuda, mas não é só para pensar na estratégia, porque na estratégia eu já fiz isso várias vezes em várias outras empresas, mas era como me ajuda a implementar essa história, né? Então, acho que é o desafio que eu queria contar para vocês, de como é que viver esse processo de price numa empresa com menos estrutura. Então, acho que essa é a beleza do que eu posso aportar hoje aqui durante o dia para vocês. Então, só voltando um pouco de Baruel, então a Baruel é uma empresa líder, pioneira, a gente tem uma grande vantagem, a gente tem uma distribuição muito forte, a gente está em mais de 170 mil pontos de vendas, isso é muito forte. Só volta um pouquinho ainda, só volta a favor um pouquinho, isso. Volta um chat, por favor. Quem está gerenciando? O Peixoto. Eu voltei aqui, ele está dando um delay aqui. Então, uma empresa que tem uma particularidade importante, que é importante que vocês pegarem o contexto, que é uma empresa que ainda tem uma dependência muito grande do canal indireto. Então, eu dependo muito ainda dos grandes atacados regionais, nacionais e do cash. E vocês sabem melhor do que eu que esses canais, eles não têm essa cultura de preço tão arraigada, né? Então, o desafio era maior, porque não era que eu estava falando só... Tudo bem que falar com key account, como o Hugo comentou, tem a dificuldade dos contratos, mas existe uma cultura, né, de aumento de preço. Nesses canais, a gente sabe, são canais que de fato barganham mais e que esperam até o último minuto para conseguir fazer as negociações. Então, tinha um desafio aqui interno que era muito maior do que eu vivi nas outras vidas, né, das outras empresas. Por outro lado, a Baruel não tinha processos, então não existia JBPs, nada disso, mas existia uma relação muito próxima de uma empresa nacional, uma empresa realmente reconhecida. Então, eu tinha a vantagem de ter uma empresa nacional, com uma marca muito forte, mas que é uma marca ainda pouco relevante. Então, o varejo hoje ele sobrevive sem Tênis Pé, uma marca que ainda tem uma categoria que ainda só tem 14% de penetração, ou seja, tem um mundo aqui para desbravar em termos de oportunidades pédicas. Então, eu não sou relevante para os caras, né? Eu tenho uma dependência do canal indireto. Então, esse era o cenário que a gente se via no começo do projeto. Aí, o próximo chat, por favor. Aqui é o portfólio nosso, para quem não conhece, da linha pédica, a linha infantil. A gente tem uma linha que eu chamo de Smart Choices, que são dentro da categoria de repelentes, e a linha de proteção, que é oferecer a melhor solução num preço acessível, né? Então, essa é a estratégia, esse é o portfólio da Baruel. Mas vamos lá, o próximo chat, por favor. Eu queria contar para vocês um pouco das dificuldades e um pouco, né, de como é que a gente fez esse processo. Então, pode indo tudo? Isso. Primeiro que eu estava comentando com vocês, né? A gente tinha aqui uma questão dessas marcas e tinha uma cultura de não repassar preço na Baruel, uma cultura de repassar muito pouco, ou de uma cultura de, na primeira dificuldade com o cliente, a gente dava aumento de preço e retroagia na sequência. Então, nos últimos 5 anos, a Baruel, de fato, não conseguiu estabelecer uma política de preço dentro do mercado. A concentração que eu comentei para você desses clientes chaves, né, que para a Baruel são chaves, né, essa existia, eu não tinha tabela, gente, então assim, a questão de ter uma relatividade entre canais não existia, né, então um dos pontos importantes que a gente começou a desenhar, além de rever a parte estratégica de posicionamento de preço das marcas, é definir quais eram os canais importantes para a gente, né, e como a gente ia desenhar essa régua de preço entre canais. A outra grande dificuldade que a gente não tinha qualquer tipo de informação,
Então, nesse momento, eu trouxe duas ferramentas para ajudar. A gente tinha a Nielsen, só que Nielsen, obviamente, não é a melhor forma de captar preço, porque tem um delay, né? Sempre tem um delay. Então, a gente trouxe a Scantec, que a gente tem, hoje, como a gente tem uma dependência muito grande do pequeno varejo, do 1 a 4, do 5 a 9 checkouts, a Scan, que é uma startup que já está crescendo bastante aqui no Brasil, ela tem bastante acuracidade, né, nas redes regionais, que são atendidas via meus distribuidores e via meus atacados e via os caches. Então, comprei a IQVIA, que é o dado do Canal Pharma, né? Canal Pharma é um canal super interessante e muito importante estrategicamente para a Baruel. Então, a gente começou a ter dados também de preço para começar a ter essa disciplina. E, obviamente, aqui a gente tem uma questão aqui, né, comecei com vocês, né? Eu cheguei pré-pandemia e os custos estouraram e a gente se viu numa situação que a gente não tinha repassado o preço nos últimos quase 5 anos, de repente veio uma bola de neve, como fazer isso com taxas de aumento de preços muito elevadas. Eu estou falando de taxas de aumento de preço acima de 2 dígitos, né? Em categorias quase chegando mais perto até de quase de 20%. Ou seja, era muito audacioso esse projeto da Baruel, em termos de pricing, só que eu não tinha saída, né? Ou era de fazer ou era de fazer, porque, de fato, né, a margem foi deteriorando aí ao longo de muito tempo. E o mais importante de tudo é que foi o processo quase que de change management que a gente viveu, porque, de novo, não tinha cultura. As pessoas, a equipe de vendas que eu tenho, era uma equipe que ainda não estava acostumada, né? Então, a gente tinha uma questão também de não só desenhar estratégia, mas como de treinar essas pessoas e de como, de fato, mudar a abordagem com os clientes. Então, de fato, foi um projeto bastante intenso, denso, né, para a gente conseguir implementar aqui dentro. O próximo chart, por favor. E aí te trouxe, né, a integration, a gente chamou esse projeto de equalizar os preços, né, Hugo? E o próximo chart, por favor. E aí eu vou passar para vocês os pontos que a gente navegou durante essa implementação. A primeira, e não menos importante, foi claramente definir qual era o nosso price point. Né? Eu tenho uma categoria pédica, que eu sou líder absoluto, que é uma referência de preço. Eu sou o price setter da categoria, só que eu tenho as categorias de Smart Choices, na parte infantil, de repelentes, que eu sou follower. Então, como é que a gente define esse price point? É uma grande discussão. Então, em tênis pé, obviamente, eu tenho um preço absoluto, eu tenho um preço mágico, né, que não posso passar de X reais. Então, essa foi a grande discussão. Na parte de Smart Choices, eu tenho que setar pelo líder, né? E eu tenho que entender qual que é o meu price point versus o líder. Então, essa foi uma discussão bastante importante que a gente teve e foi fundamental para a gente conseguir definir a estratégia e o mapa de canais. Então, aqui, eu lembro de ter tido discussões bastante intensas lá dentro, de definir, de fato, quais são os canais que a gente vai, de fato, aportar e quais são os canais que, de fato, a gente vai ter que abrir mão. Né? E qual que é esse trade-off? E quando? E o phasing disso? Principalmente esse phasing, né? De como complementar. Não adianta a gente querer dar aumento de preço para um varejo sem ter anunciado, né, para o atacado. Né? Os atacados demoram mais. Tá? Então, a gente fez todo um desenho, um escalonamento de como fazer isso. Então, essa foi a primeira parte, que foi bastante densa, em termos de análises, e aí a Integration teve um suporte muito forte. A gente tinha um time dedicado, né, Hugo, para a gente, e que ficaram no escritório, mesmo na pandemia, no escritório mesmo online, mas mesmo na pandemia, nosso escritório é um pouco menor, então dava para, né, então eles ficaram mais fisicamente até para a gente conseguir, isso a gente está falando de janeiro até abril desse ano, então a gente conseguiu ficar com bastante proximidade, muita análise para a gente conseguir fazer essa primeira parte. Próximo chart, por favor. A segunda parte foi começar a descer um nível que é mais granular e entender como é que seria isso por canal região cliente. Né? Como eu tenho uma dependência de poucos clientes no meu faturamento, teoricamente, ficou mais fácil. Né? Porque eu tinha, meus top 20 clientes fazem aí meu grande faturamento. Então, a gente conseguiu ir no detalhe do cliente também. Mas obviamente, empresas maiores, você não consegue nesse detalhe, você consegue pelo canal. Então, teve aqui uma análise bem granular, entender quem são os heroes em termos de SKUs. Então, a gente fez esse cruzamento que foi muito importante na hora de definir os preços, né? Por exemplo, eu tinha dentro de uma linha, vou dar dentro da linha de tênis pé em termos de fragrância, eu tinha preços diferentes por fragrâncias, preço de tabela diferente,
né? Então, assim, a gente começou a ver inconsistências, inclusive internas, aliás, principalmente internas. Então, a gente tinha que corrigir muito as consistências internas, porque a gente parte do princípio que, teoricamente, aqui tá tudo certo, que só vou corrigir o preço na ponta, mas não, a gente viu nosso grande inimigo, no primeiro momento, foi interno, né? De como entender essa construção do preço dentro dos SKUs também, e definir e tomar decisões também penosas e difíceis de equalizar preço pelos SKUs. Por mais que a rentabilidade aumente um pouquinho aqui, diminua aqui, então a gente tem que fazer esse trade-off também, sempre olhando a rentabilidade. O próximo, por favor, é a questão, então, de começar a fazer. E aqui, eu acho que esse chat é um chat importante, porque parece fácil só, a gente definiu a estratégia, né, teve as discussões internas de fazer trade-offs, mas eu acho que a fase mais crítica que a gente teve era, bom, e aqui que eu faço agora com tudo isso, né? Como é que eu começo a implementar numa empresa que não tem cultura? Então, a gente definiu o que a gente chamou de 4 ondas, né? A primeira era, a gente dividiu o nosso portfólio de clientes em primeira virada e segunda virada, né? Quem são os clientes que a gente tinha na primeira, quem são os clientes que a gente tinha na segunda. A gente desenhou JBPs, planos de negócio para esses 20 clientes, a cultura que a Baruel não tinha. A gente marcou as reuniões, né? Então, eu e meu número 1 de vendas, meu head de vendas, a gente foi em todos os clientes, a gente se dividiu, mas eu estava dos top 20, eu acho que eu estava nos top 12, principalmente, para contar um pouco dessa ideia. E aí, a primeira grande learning que eu tive tem que ter um selling story, tem que ter um trade story muito bem feito, né? A gente tem que dedicar tempo na construção desses argumentos. Não só de que os insumos, né? Então, claramente a gente passava assim, ó, meus insumos cresceram X, né? Essa aqui é minha deflação, mas construiu o porquê a gente queria, de fato, era importante para a Baruel. E para eles aumentarem os preços, né? Principalmente em tênis pé, porque como a categoria somos nós, se a gente não faz esse movimento, a categoria cada vez mais vai dando downgrade no mercado. Então, essa preparação foi importante, essa pré-preparação. O momento da virada, que foi o momento que, de fato, a gente parou todo, basicamente parou a empresa para poder se dedicar aos clientes. Então, a gente tinha aí semanas com 6, 7 reuniões com os clientes para poder, de fato, apresentar tudo. Toda a parte de comunicação importante, internamente e externamente. Outro ponto importante que a gente vê nesse processo, que é uma dica que passo para vocês, obviamente que está no final da minha apresentação, a gente montou um time multifuncional, né? Então, tinha a minha área de trade, de marketing, né? E definindo o set the price, trade falando. E o fundamental foi tinha a área de finanças, tinha a área fiscal, que depois eu quero falar um pouco com vocês, que a área fiscal foi super importante nesse momento. Tinha a área de operações, de supply, para poder entender a questão dos custos. Enfim, mas o mais importante, que eu acho que de aprendizado, é ter representantes da área de vendas. Estava o head de vendas comigo, e eu nomeei, de todos, eu tenho, hoje a estrutura da Baruel, eu tenho os regionais de vendas, né? Eu tenho 6 regionais de vendas. Eu nomeei, dos 6, eu nomeei 3, desculpa, para a gente poder rodar. E por que foi importante? Porque, no final do dia, quem vai implementar isso é a equipe de vendas, né? E numa empresa que a cultura não é de repassar preço, eles precisavam estar muito comprados com esse projeto desde o começo, e dar inputs, se sentir parte do projeto. Então, acho que foi essa grande beleza, porque a gente tinha essas 4 pessoas, o head e esses 3, muito junto com a gente, discutindo, entendendo a necessidade, discutindo o PNL, discutindo o impacto que teria, fazendo os trade-offs de canais, de SKU. Então, acho que foi essa grande beleza, né? Porque por muito tempo, por que eu estou falando isso para vocês? Por muito tempo em outras empresas, né? Empresas multinacionais, quase que existia um mito de não colocar vendas aqui, nessa fase do projeto. Vendas normalmente recebe o projeto pronto. E, obviamente, quando você recebe, você não tem uma ligação emocional com o projeto, né? Você simplesmente tem que implementar uma coisa feita. E aqui, acho que a grande beleza foi ter envolvido eles todos, porque, de fato, a gente conseguiu um comprometimento deles e a gente conseguiu navegar. E a gente tem a fase que eu chamo de hypercare, que a gente tem os nossos war rooms semanais para acompanhar. Hoje tem todas quais são as medidas, quais são as tabelas para a gente fazer. Então, foi um processo que a gente foi fazendo, teve essas 4 fases, teve um cronograma, teve tudo bem determinado para a gente poder não deixar escapar nada, né? E a parte importante é de gestão e controle, porque aí, depois que você consegue definir estratégia, na hora que você vai para os clientes, na hora que você consegue implementar,
o fundamental aqui é você, de fato, ter essa gestão, ter esse acompanhamento de perto. Então, ainda assim, esse aumento de preço a gente deu entre abril e maio, e a gente ainda assim tem war rooms semanais para acompanhar como é que está o preço. Primeiro, acompanhar o preço de venda. Então, a gente consegue simular, né, o preço de venda para os nossos clientes, distribuidores, enfim, atacados e caches, e o PPC. Né? Então, a gente tem essas duas fases de implementação. A gente tem uma ferramenta aqui dentro também, que é o Emitrix, que a gente consegue ver sellout dos principais clientes, e a gente consegue ver o preço também na ponta. A gente consegue entender claramente o que eu dei de preço, o que a gente deu de preço, o quanto esses caras já estão repassando para o mercado, e no final o PPC. Enfim, esse ritual, e a gente vai falar muito de sistemas aqui hoje, eu acho que é fundamental a gente ter cada vez mais. Hoje a gente fez bastante ainda um pouco no Excelzão, mas obviamente a minha ideia é avançar. É muito penoso, fazer o Excelzão é muito penoso. A gente contratou nesse processo uma pessoa de pricing, e não é um gerente de pricing, a gente contratou um coordenador de pricing, para nos ajudar a fazer essa parte mais operacional e, de fato, pensar, né, nessa estratégia para frente. Então, é importante ter uma pessoa dedicada a isso. Esse é outro learning que eu tive. Né? Eu achava que no começo eu conseguia fazer junto com o meu time de trade canal. Né? Só volta uma ainda, por favor. Mas não, de fato, é importante ter essa pessoa. Então, primeiro alguns learnings, né? Processos e papéis bem estabelecidos. Então, a gente tem hoje muito definido quem faz o quê, né? E tem a área de IT também junto para poder nos ajudar. Esses rituais, que é de gestão, que para mim é o fundamental, principalmente partindo da alta liderança. Então, nesses rituais, eu participo toda semana. A Carol, que é a nossa CEO, ela participa a cada 15 dias, ou seja, a empresa inteira está dedicada a isso. Eu acho que outro grande aprendizado é fazer uma mudança dessa, que vai mexer no bolso dos clientes e que mexe no bolso da nossa equipe de vendas, porque no final do dia são os trade-offs, né, que a gente vai fazer de verbas, né, de fato, e de cultura. Tem que estar, a alta liderança tem que estar junto, apoiando esse time. E a parte de sistemas, para ter todo o suporte necessário. E hoje vocês vão né, ver com eles, de fato, o que tem de novidade no mercado. Mas é muito importante ter esses 3 pilares, são o core de toda implementação. E aí, como learnings, que é o meu último chart, o que fica para mim de aprendizado aqui? Primeiro, é possível fazer, sim, uma virada numa empresa de médio porte, sem estrutura, né? Então, assim, com um custo bem razoável, né? Um custo bem razoável, porque o benefício que a gente tem, né, na nossa rentabilidade, né? O que você tem, a gente sabe, né? Existe uma caixinha preta aqui em vendas, né? Que existe essa verba, que é a verba on, a verba off, a verba dos contratos. Então, na hora que você tem clareza de onde está essas verbas, a gente estabeleceu, acabei não contando para vocês, o que a gente chama dos guardrails, né? Dos muros, né, de investimento por canal e por tipo de cliente. Então, hoje, a equipe ela tem clareza de qual que é o percentual máximo que você pode investir por tipo de canal e cliente, e quais são esses guardrails que eles podem por SKU. Né? Então, também essa mas quando você faz isso, você mexe, né? Você mexe numa cultura, você mexe numa forma, né, no modus operandi que esse time sempre teve. Então, assim, a minha palavra para vocês é possível fazer, mas a empresa toda precisa estar muito dedicada a isso, né? Tem que ser muito top-down. Não adianta só uma área de pricing isolada com só um diretor tentar fazer. Eu acho que tem que ser, de fato, esse compromisso, porque vai mexer estruturalmente na empresa como um todo. Então, time multifuncional, importante, e garantir, para mim, se tiver aqui um recado para sair daqui, coloquem representantes de vendas desde o início do processo. Eles são os caras, as pessoas, né? O time que vai de fato implementar. Preparação dessa virada, então, outro learning que a gente teve muito grande é gastar essa energia, esse tempo em criar um trade story convincente, bem estruturado. Isso eu diria para vocês que foi uma grande aprendizado. A gente foi para clientes historicamente complicados de repassar preço, como um Arcon, como um Martins, como o Atacadão, como o Açaí, que de fato, na hora que a gente mostra, é tão convincente, é tão óbvio que tinha que aumentar preço, é tão óbvio que a companhia, os dois precisavam ganhar, que teve as dificuldades óbvias pelo perfil desses próprios clientes,
mas a gente viu que dava, né? A gente viu que, de fato, bem estruturado, com bons argumentos, é super factível. A parte fiscal. Aqui também, a gente na Baruel, a gente não tem uma área fiscal, é terceirizada. E aqui, acho que outro grande learning tem que ter uma pessoa interna da área fiscal. A gente aí estava na boca de fazer o lançamento, a gente entendeu, que a gente começou a ver que tinha erros da parte fiscal, né, por estado, de ST, enfim. Essa parte fiscal, ela não é menos importante. Ela faz toda a diferença. E ainda assim, eu conto para vocês que ainda assim, dando pente fino com tudo que a gente fez, na hora que a gente foi implementar o preço, ainda tinha algumas distorções em alguns clientes. Então, também ter essa abertura e essa flexibilidade, né, de olhar alguns casos relevantes, garantir que pricing, essa área, esteja no core das discussões da companhia como um todo, que eu já comentei bastante, a empresa precisa se mobilizar para isso. E, por fim, ter ferramentas para suportar essa gestão, porque é muito difícil você, com o teu time, estar no Excelzão só fazendo isso, né? Então, eu lembro que o Hugo foi bastante categórico comigo, né, Hugo? Marcela, cara, é uma loucura, né? É uma loucura, né? E a gente foi, e de fato, é uma loucura a gente não ter nenhum suporte de sistema para fazer, porque, no final, somos seres humanos falíveis, e o erro acontece, né? Então, com o sistema, você consegue, de fato, minimizar a parte mais operacional também dos times e conseguir fazer com que eles, de fato, olhem a parte mais relevante, que é a parte estratégica, né, e de acompanhamento. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Eu vou passar a palavra para o Nível, e depois eu fico aberta para fazer, né, para responder perguntas, enfim, para a gente conversar um pouquinho. Obrigado, Marcelo. Ok, obrigado, Marcela. Obrigado, Hugo. Bom dia a todos. Então, eu sou consultor de negócio da NetPartners, eu trabalhei muito nessa área de price, eu tenho uma experiência muito grande nisso, e junto com um cliente nosso, a gente desenvolveu uma ferramenta para isso. Quais foram, na hora do desenvolvimento disso, o que é que norteou a gente para isso? Passa o próximo slide, por favor. Quer dizer, reforçando o que o Hugo já disse, o que a Marcela já disse, é uma dificuldade muito grande harmonizar tudo isso na formação do preço. Sei lá, são muitas variáveis, eu tenho diversos cenários que eu preciso pensar, a relatividade de canais, elas podem ser diferentes e são diferentes por região. A gente trabalha cada vez mais nesse modelo de omnichannel, vou do varejo para e-commerce, para loja física, para loja virtual. Uma coisa que a Marcela reforçou agora há pouco é a questão fiscal. Essa questão de impostos, regras, são muitas regras, muitas variações, tem incentivos regionais, tem regras diferentes de distribuição tributária, as coisas parecidas. Então, tudo isso tem impacto direto na formação de preço, para eu poder garantir um bom posicionamento de preço no PDV. Tenho que gerenciar as margens, entender as margens que ficam em todos os elos da cadeia de distribuição. Eu tenho que pensar lá que a concorrência, para alguns produtos eu sou líder, como é o caso da Tênis Pé para Baruel, para outros não, eu sou a segunda ou terceira marca do mercado e tenho que ter um bom posicionamento de preço frente ao líder. Então, pensando nisso, conhecendo todas essas dificuldades de quem já trabalhou com isso, a gente, junto com algum cliente, a gente desenvolveu uma ferramenta. E a gente pegou alguns fatores muito relevantes nessa formação de preço. Primeiro, monitorar efetivamente a política. Quer dizer, eu fiz uma estratégia, aquele negócio todo, estabeleci as regras entre canais, mas como é que isso está acontecendo lá efetivamente no final da linha? O meu selling, eu estou praticando conforme eu estava praticando, esse selling está deixando a margem que eu preciso. O sellout, como é que o pequeno varejo, ou como o varejo, de forma geral, está disponibilizando o produto para o consumidor? E o meu canal indireto, como é que anda aí o meu distribuidor, o meu atacadista, como é que ele está fazendo isso? Então, uma gestão do PDV é extremamente importante. Aliás, é o objetivo de tudo, a primeira visão que eu preciso ter de tudo isso aí. Outro ponto é gerenciar as margens da cadeia.
sei lá, existem clientes que são lucro real, outros lucro presumido, outros são dos simples nacionais, outros trabalham com preço margem zero. E aí, essa composição de recuperação ou não de impostos tem uma influência muito grande na formação de preço, né? Então, é um ponto extremamente... Aqui, o importante é você conhecer isso para não deixar dinheiro, fazer investimentos. A gente tem aí uma série de descontos, de ações promocionais, coisa parecida. Na hora de fazer esses investimentos, essas ações promocionais, tem que pensar que esse dinheiro tem que ser efetivo, tem que repercutir no preço do produto lá para o cliente e não engordar a margem da cadeia. Então, esse é um ponto também super importante. Avaliar todos os efeitos tributários, né? Ou seja, todos os impostos que compõem a cadeia, tem impostos cumulativos, impostos em cascata, alguns são monofásicos, outros não, e tudo isso faz uma diferença também na formação do preço. E tem a parte interna, né? Eu estou falando do preço para o consumidor, mas os meus custos internos sofrem pressão, seja ele os insumos propriamente dito da minha matéria-prima, fretes, custos da malha de distribuição e outra, cada vez mais tem uma pressão por pagamentos, por condições de pagamentos mais elásticas. Então, eu tenho um custo financeiro para captar esse dinheiro, para colocar isso no mercado. Então, isto é uma coisa que eu tenho que considerar muito na hora da minha formação de preço. Então, em cima disso, a gente construiu uma ferramenta, junto com alguns clientes nossos, que nos ajudaram, participaram na construção disso, e eu vou mostrar para vocês um pouco dessa ferramenta trabalhando, ok? Não vou passar por todos os módulos da ferramenta, mas para vocês terem uma ideia de quanto é que a ferramenta pode ajudar vocês. Essa aqui é a visão inicial da ferramenta, a gente tem vários módulos, e essa solução é modular, não necessariamente as pessoas podem implementar ela full, com todos os parâmetros. Alguns são mandatórios, por exemplo, cadastro, esse negócio eu preciso ter independente do módulo que eu vou usar, mas eu posso ir até política comercial ou não usar um módulo de negociação, que eu vou explicar para vocês como é que funciona isso, tá ok? Então, essa aqui é a cara da ferramenta. Como eu disse lá, aqueles fatores importantes que a gente tem que levar em consideração no gerenciamento de preço no PDV, vamos começar por ele. Vamos ver um pouquinho a questão de gestão de preço. Quando eu vou fazer isso, eu tenho lá que estabelecer alguns parâmetros de produto, quem são meus concorrentes em cada uma das regiões, né? Eu posso ter para cada produto, para o mesmo produto, meu concorrentes diferentes, dependendo da região do produto. Então, eu estabeleço com quem é que eu vou estar monitorando os meus produtos, com quais concorrentes. Da mesma forma, eu vou mostrar depois como é que a ferramenta te ajuda a fazer isso, definir quais são os ranges de preço que eu tenho que praticar. Eu faço uma política de preço, considerando as margens e markup da cadeia, os efeitos tributários, e eu defino ou tenho uma expectativa de uma prática de preço do PDV. Ok, qual é a variação que eu posso admitir nesse preço dentro da coisa? Qual é o preço mínimo que eu tenho que praticar? É uma informação que eu posso disponibilizar lá para a equipe de vendas para que eles tenham os limites, aquele paredão que a Marcela falou agora há pouco, de posicionar o preço, de ter um nível de desconto máximo para garantir que eu não vou ferir o channel price que eu tenho estabelecido. Essa ferramenta que a gente tem, ela tem uma integração com todos os bancos de dados que o cliente tem disponível. Seja ele Axera, Mtrix, Sintvia, Scantrack, ou até mesmo coletas feitas pela equipe de promotores, gerente, a gente traz isso para dentro de casa. Nós temos um banco de dados com inteligência artificial e curadoria, onde a gente pega os resultados, faz um saneamento, posiciona, e aí eu começo a plotar no mapa de uma forma muito rápida, onde é que, eventualmente, eu tenho alguma divergência de preço. Então, sei lá, eu quero saber como é que está a minha prática de sell-in.
O próprio mapa já vai te mostrar que em algum lugar do país eu tenho alguma não conformidade. Sei lá, se eu vir aqui para o estado do Paraná, o mapa já vai te dizer que você tem, em loja de conveniência, uma distorção. O teu preço devia ser 42, está sendo praticado por 43. E eu posso fazer drill down disso, eu vou saber qual é a categoria de produto, dentro da categoria de produto, quais são os clientes que estão recebendo preço hoje, ou seja, eu não estou aplicando a política que eu tinha definido lá, tem alguma coisa errada com a minha política, e ele já te mostra aqui também a divergência de margem. Eu esperava deixar para a indústria uma margem de 39,74%, como eu estou praticando um preço acima disso, eu estou deixando uma margem de 43,7%. Então, é uma forma de gerenciar também essas divergências desde o começo do sell-in. Outra coisa, eu posso vir aqui para verificar como é que está o meu sell-through. Então, eu só aqui nessa demo que eu só tenho distribuidor, eu vou falar só de distribuidor no estado de São Paulo, e a hora que eu clicar no estado de São Paulo, ele já vai me dizer que eu tenho aparentemente não tenho divergência, mas eu posso fazer drill down, ele já começa a me mostrar para uma categoria de produto, ele deveria estar vendendo a 78,23, está vendendo por 84. O meu sell-in está correto, eu previ vender para ele por 68, estou vendendo por 68, porém ele está engordando as margens dele, ele está praticando um preço acima disso. E eu consigo chegar, aí eu posso fazer drill down e vou chegar quem é o cliente e qual é o SKU que ele está fazendo esse tipo, que está apresentando esse tipo de divergência. Tá? Mesma coisa com sellout. Quando eu faço uma visão de sellout, ele me mostra já no mapa que em algumas regiões do país eu tenho alguma dificuldade, sei lá, se eu for lá para o estado do Ceará, por exemplo, ele vai me mostrar que eu tenho, o meu key account está com uma pequena divergência, está um pouco fora do range de preço que eu tinha definido, porém o Pharma está muito diferente. Então eu posso vir aqui, Pharma, dizer quais são as categorias, ou vou lá verificar do meu key account quem que é o produto que ele está fazendo. Ele é o Carrefour dessa região, que está praticando aqui, devia vender por... devia vender por R$ 25,91 e está praticando R$ 25,78. Ele fez algum aviltamento de preço pequeno aqui. E eu vou mostrar exatamente qual é o SKU que ele está fazendo isso. Então, o mapa, essa visão do mapa que a gente tem aqui, ele facilita você identificar onde tem uma não conformidade de preço, qual é a divergência de preço que ele tem, e você vai fazer uma intervenção cirúrgica. Uma vez, vou até ter um exemplo, a gente foi num cliente, ele veio dizer para a gente que eu estou com um problema na região sul com um determinado produto. Quando a gente plotou aqui, foi trabalhar, ele não tinha um problema na região sul, ele tinha um problema com uma loja do Comper lá em Santa Catarina. Então, não precisava gastar o dinheiro que ele gastou tentando corrigir o preço na região sul como um todo. Ele foi especificamente em Santa Catarina, na loja do Comper, para fazer a ação lá, identificar qual era o problema. E você também pode fazer isso, você estabelece quais são os teus concorrentes por região, e ele vai te mostrar também aonde que tem divergência de preço de concorrente por região e qual é a variação de preço que cada um deles está tendo. Tá ok? Então, esse aqui é aquela primeira versão que eu fiz aqui, que foi ver a gestão de preço. Ok? Agora, vamos fazer o seguinte. Se eu for falar aqui, cadastro é uma integração que eu faço com o RP de vocês, não tem problema disso. Parâmetros vocês precisam fornecer, dizendo quais são os centros de distribuição que atendem qual região e coisas parecidas, para a gente simular qual é a melhor política de preço, saindo de um centro de distribuição ou de outro centro de distribuição para aquela região, para verificar como é que se comportam as margens da cadeia, quais são os efeitos tributários disso. Quando eu falo de pricing, eu falo de lista de preço.
e aí eu vou voltar nisso daqui a pouco. Mas vamos fazer o seguinte, eu fui lá, verifiquei que eu tinha algumas não conformidades de preço praticado no mercado. Vamos ver um pouquinho a questão da política comercial. Quando eu falo de política comercial, eu trago já do teu RP, de cada origem para cada destino, qual é a política comercial que você pratica para cada produto. Isso vai me ajudar você a fazer um comparativo entre o que eu tenho hoje praticado e contra o que eventualmente... Então, eu sou líder de mercado, então eu tenho uma lista de preço, pratico isso aqui, a ferramenta vai te mostrar qual é o preço previsto para um determinado canal, numa determinada região do país. Ou eu quero fazer não sou líder de mercado, eu quero definir o meu preço no ponto de venda e verificar o que acontece com as margens da cadeia e que política comercial eu preciso praticar para garantir que esse preço desejado lá no ponto de venda realmente aconteça. Eu vou fazer aqui algumas simulações de preço para vocês, tá? De política comercial, para vocês verem como é que a ferramenta trabalha. Só um minutinho, aqui eu preciso sair da... Ok. Então, primeira coisa que antes de fazer minha política, eu preciso definir para cada região do país quem é meu cliente ou meu canal referência. Sei lá, eu posso escolher, sei lá, o Key Account como referência ou numa determinada região do país, ou, sei lá, o autosserviço regional em outra região do país, tá? A hora que eu defino quem são o meu canal de referência, de preço, eu também tenho que dizer qual é a relatividade de preço que eu quero entre canais. Então, se eu disse que o Key Account, na visão anterior, é o meu ponto base, eu estabeleço qual é o range de preço que os outros canais devem praticar em relação o que eu quero que seja praticado em relação ao meu referência. Sei lá, o autosserviço distrital 10% acima, o regional 5%, o cash and care 9%, o distribuidor 90%, o pharma 120%, o loja de conveniência 120%. Então, eu estabeleci que relatividade de preço que eu preciso ter nisso. Aí, eu vou colocar uma outra variável que é super importante. Para cada canal, qual é o regime tributário que ele trabalha e que margem ou markup ele trabalha. Então, estou dizendo que o autosserviço distrital é um que está no Simples Nacional e aplica um markup de 30%. Que o autosserviço regional é um cliente com lucro presumido e ele tem alguma recuperação de imposto, não todas, né, porque lucro presumido, os impostos são pagos sobre faturamento, e ele aplica uma margem de 32%. Eu tenho aqui o cash and care, que é lucro real, e aplica um markup de 28% sobre meu preço. O distribuidor é lucro real, tem uma margem de 31%, e o pequeno varejo que ele atende está no Simples Nacional e tem uma margem de 22%. Ok? Então, eu também seleciono isso. Depois a ferramenta te ajuda você a calibrar esses números. Esses são números que você traz de informações tuas, mas a ferramenta depois te ajuda a ir calibrando isso. Outra coisa, aí eu vou fazer efetivamente a simulação de política. Esse cenário 1, o que eu fiz? Eu peguei um determinado produto aqui, que está o preço de lista, está aqui, R$ 169,00, trouxe aquela política comercial, que eu lembro lá no início, eu trouxe para vocês, eu trouxe qual é a política que se pratica hoje, e disse, com esse preço de lista, com essa política comercial, esse aqui é o preço que eu estou vendendo para o meu canal direto. Esse cliente, seja lá o autosserviço distrital, colocando a margem que ele costuma trabalhar, ele é Simples Nacional, trabalha com markup tal, ele vai vender ao consumidor por R$ 204,44 a caixa ou R$ 20,44 a unidade. A primeira coisa que a ferramenta te diz, ela já te diz o seguinte, você disse que o teu Key Account era a base 100. Então, a relatividade prevista era 108, 110. E você disse que o autosserviço regional tinha uma relatividade que você queria de 10. Mas pela política comercial que você está praticando e o que ele está vendendo, ele está
com uma relatividade de 104. Então, você pode estar aqui já fornecendo uma política comercial muito agressiva e ele está ficando com esse dinheiro ou está aviltando o preço do mercado. Então, a primeira visão que você já tem é isso. O cenário 2 é aquele que eu te falei, tá bom, eu quero definir meu preço lá no ponto de venda. Vamos pegar o key account hoje, pela política que eu estou praticando, ele está vendendo por R$19,59. Vamos fazer o seguinte, R$19,60, né? Vamos fazer o seguinte, eu quero que ele venda por R$19,10. A hora que eu faço isso, ele já me diz aqui qual é o preço que os outros canais precisam vender para manter aquela relatividade que eu tinha colocado. Aí eu peço para ele calcular. Aí, a hora que eu calculei, ele já foi lá e me disse o seguinte, para o que a Calcio vender a R$19,10, você precisa praticar uma política de 26, o desconto comercial tem que ser de 26,91, você vai vender para ele por 137, ele vai vender por 191 ou 19,10. Você estava praticando uma política de 26, você vai ter que aumentar para 26,91. E aquele primeiro cliente lá, se o key account vai vender por 19,10, o alto varejista vai vender por 21,01, você estava dando 16,7% de política comercial para ele, você pode reduzir para 19,37, que você mantém as margens da cadeia e teu peso fica proporcionado conforme você precisa. Tá ok? Então, você pode criar aqui inúmeros cenários. Ah, tá bom, eu não gostei de dizer... Ou até uma outra coisa diferente. Vamos lá, olha, o autosserviço regional está vendendo por 20,06. Isso não é um preço promocional. Eu quero que ele venda por R$19,99. Eu vou mudar a relatividade, mas eu vou colocar isso para um preço promocional bem mais agressivo. Além de merge, cara, quando você quer fazer um negócio rápido, ele faz um pouquinho mais lento, né? Então, o que ele vai te dizer? Ele vai dizer que política comercial você precisa apresentar para esse canal e, ao mesmo tempo, vai dizer a relatividade que você disse que devia ser 105 vai cair para algum número diferente desse. Vamos lá. Então, ele diz, para esse cliente vender por R$19,99, a tua política comercial tem que ser 28,36. A relatividade que você tinha falado que devia ser 105, caiu para 104,68. Aí isso não vai ferir meu channel price, eu vou trabalhar com essa divergência de preço. Então, essa é uma das coisas. Eu vou mostrar depois no outro módulo a questão do price, onde você carrega custos, coisa parecida, mas se você carregar custo, volume de venda por canal, por região, a ferramenta faz um PNL para você. Então, ela diz a total da companhia para aquela categoria de produto e o volume ou o PNL de cada um dos canais. Como eu não carreguei dados nenhum, aqui está dando margens extremamente agradáveis, né, de 91%, 99%, mas para vocês terem ideia, ele vai te mostrar qual é o preço, o volume, qual é o faturamento bruto, qual é com impostos, o faturamento líquido sem impostos. Aí, como eu não aprovei a política comercial, ele não está trazendo qual é o faturamento líquido, eu carreguei custo, qual é o custo, qual é a margem bruta, e aí sucessivamente. E ele faz isso não só para a companhia, para cada canal, para cada produto. Então, você consegue fazer essas simulações em cada cenário, qual é a melhor prática que você quer praticar no mercado. Tá? Tudo isso aqui tem um workflow de aprovação, então vocês podem estabelecer 10, 15 cenários diferentes, passa para um grupo de pessoas, a tua área de pricing, pode submeter isso a uma área financeira para ver o PNL, qual é o melhor, e
aprova isso. Quando ele aprova isso, eu gero uma integração para vocês fazerem com o RP. Aquela política comercial que foi aprovada, ele já gera um documento para você carregar isso no teu RP e garantir que a política comercial que você aprovou aqui é a que vai ser praticada. Ok? Eu vou tirar daqui um pouquinho e vou voltar lá para... A questão de pricing, ela também é... Cada vez que eu faço isso, eu trago a política comercial que você carrega hoje e eu posso... De novo, Márcio, minha lei de merger. Quando está na internet fora da empresa, é assim, né? Bom, vocês têm duas possibilidades. Se ele carregar um módulo aqui, você pode construir uma lista de preço aqui, carregando os custos necessários, carregando o frete por região, ou por distribuição, coisas parecidas, gerar um preço base, estabelecer a margem que você quer para cada produto, para cada produto que você tem no teu portfólio, e margens diferentes para cada produto. Estabelecer que overprice você quer colocar em cima desse preço base para gerar uma lista de preço, definir que custo financeiro você quer carregar em cada para cada prazo de pagamento. Eu posso ter uma lista de pagamento para 7 dias, uma lista de pagamento para 14 dias, 21 ou 28. Você carrega isso e você tem uma lista de preço que é aquela base que a gente partiu lá na simulação, qual era a tua lista de preço e as políticas comerciais. Como eu disse que é modular, eventualmente você pode falar, não, eu tenho o meu RP, eu trabalho com SAP, eu trabalho com TOP, sei lá, e eu já gero a minha lista de preço dentro desse RP. Ok. Aí, olha, deu tá o mouse. Então, tá aqui, carregou. Eu posso fazer aquela questão que eu falei do preço base, né? De carregar quais são os custos, qual é o frete por produto, qual é a margem que eu quero para cada um do produto. A outra coisa, quando eu falo de margem aqui, eu posso criar vários cenários com uma margem diferente para cada cenário para o produto para fazer. Aí ele me define qual é o preço base, qual é a variação de preço que eu tenho sobre isso aqui. E aí eu vou gerar a minha lista de preço, né? Vou partir do meu preço base, vou dizer que overprice que eu quero colocar para poder aplicar a minha política comercial, custos financeiros. Sei lá, eu vou criar uma nova lista, tá? Então, meu custo financeiro é de 3,5% ao mês. Eu vou criar uma nova lista de preço aqui, chamada webinar, que é uma lista de 29 dias. E ele já vai me dizer, essa lista vai ser majorada em 3,38%, porque teu custo financeiro é 3,5%. Então, a tua lista, quando sair lá, já vai ser uma lista com 3,38% para pagamento em 29 dias, que é o custo financeiro que você tem. O último ponto aqui, eu não vou mostrar, só vou comentar, a questão da negociação. Quando eu estabeleci uma política de preço, fui lá na gestão, estabeleci os ranges de planos, eu faço uma conexão, uma integração com o módulo de negociação, que a equipe de vendas, na hora que vai fazer essa negociação, através desse módulo, ele vai fazer, uma operação de sell-in, uma operação de sell-out, e a hora que ele colocar os descontos, a ferramenta vai sinalizar para ele se ele está fora do range permitido. Se estiver fora, ele pode continuar, mas ele vai ter certeza que tem que passar por um workflow de aprovação, e dependendo dos valores ou discrepância, isso vai aos níveis mais altos. Uma vez aprovado isso, ele carrega
negociação dentro da minha gestão de preço, e aí a ferramenta vai comparar o preço lido lá no ponto de venda com o preço negociado nessa negociação especial. Às vezes você vai lá, faz uma negociação especial de sell-out, uma rebaixa de preço, por exemplo, e o cliente não rebaixa o preço, né? Ele continua praticando o preço anterior, e você só colocou dinheiro no mercado. Então, de uma forma muito rápida, você consegue, através do mapa, identificar isso e fazer a gestão correta e a correção necessária. Como o meu tempo já se esgotou aqui, depois, se alguém quiser ter uma visão mais completa da ferramenta, a gente pode navegar com um pouco mais de calma, a gente pode agendar um bate-papo para conversar com isso aqui. Eu acho que eu vou parar por aqui. Oi, Márcio, você estava no mudo. Pronto, tá ok. Obrigado da apresentação. Eu só acho que tem um ponto que fica muito cansativo, mas só para vocês terem uma ideia, toda aquela parte de impostos, de taxas, etc., substituição tributária, ela é totalmente parametrizável na ferramenta, seja a partir de dados que vocês tenham dentro do ERP, então a primeira fonte primária é aquela que está sendo usada para fazer o faturamento, mas se vocês quiserem fazer simulações, e se o ICMS baixasse, e se o cliente não tivesse a liminar, etc., de substituição tributária, isso tudo pode ser trabalhado dentro da ferramenta também, né? Acho que eu queria abrir para perguntas, e aí eu já respondi algumas pelo chat que me pediram. Uma pergunta interessante que veio do Felipe Quintino é se sempre que a gente faz alguma alteração, automaticamente já sai essa margem calculada. Então, isso é uma das vantagens da ferramenta que trabalha em memory, ou seja, se os dados de custo estão lá, custo de produto, custo logístico, custo financeiro está parametrizado, etc., sempre que vocês mexem qualquer coisinha no preço, ele automaticamente calcula. Fala, vocês podem fazer isso que a margem resultado vai ser essa, né? Uma outra coisa legal da ferramenta, e acho que um pouco do que a Marcela falou na apresentação dela, tem um time multifuncional metido nesse processo, né? Então, tem gente de finanças, tem gente de impostos, tem gente do trade, tem gente do marketing, área de vendas, principalmente, né? Dá para você trabalhar essa tabela de preço, essas relatividades, essas discussões, com todo mundo sentado, mexendo na ferramenta, falar, e se, e aquilo, e o outro, não sei o quê, até que se chega num consenso em função do quê? Da margem que a companhia vai ter. A hora que se chegou nesse consenso, alguém no workflow vai lá e fala, então isso aqui é o que está aprovado para o período X. E quando eu falo período X, pode ser a semana que vem, pode ser este mês, pode ser esse trimestre, pode ser o plano operacional, pode ser o rolling forecast, pode ser qualquer coisa, porque dentro da ferramenta essa possibilidade já existe. Então, naquele processo de gestão do processo de pricing, é muito importante a gente ter esse tracking, essa rastreabilidade do processo. As condições que estão valendo hoje no ERP, elas foram definidas no dia tal, com base nessa discussão, e quem autorizou foi a pessoa tal. E assim seguimos em frente, ok? Até a próxima discussão. E essas são as coisas que são legais da ferramenta, é permitir que todo mundo participe, né? Uns com mais poder de decisão, outros com menos, mas ela sempre pode ser, não é que precisa ser, ela pode ser uma decisão colegiada. No caso da Baruel, a gente viu que foi extremamente útil, né? E a outra história, aí pegando um pouco o ponto do Hugo, né? Não é o Excel, não é uma planilha que eu tive que replicar, passei para não sei quantas pessoas, depois teve que coletar de novo, aí teve que ver se teve mudanças ou não. Não, está todo mundo com a mesma versão da mesma precificação. Todo mundo contribuiu, todo mundo fez o que tinha que fazer, legal, fechou, está pronto, vamos embora, passa para o ERP e vamos começar a faturar a partir do dia X. Essa é a beleza também um pouco da construção da ferramenta, ok? Não sei se tem mais alguma pergunta, Peixoto. Aí abri para o pessoal, falei, pessoal, agora sessão podemos...
Eu acho que assim, agora como a gente já, né, finalizou as apresentações, a gente poderia abrir, né, cada um, quem quiser fazer alguma pergunta, fazer aí ao vivo, né, abrir o microfone e fazer a pergunta aí. Abre os Nós tínhamos só a pergunta do Felipe aí, que você já respondeu. Sim. Por enquanto não teve outra pergunta, não. Eu tenho outra, na verdade. Manda. Cheio de dúvidas aqui. A simulação que vocês mostraram, a gente consegue simular um índice de canal, né? Então eu vou fazer ali, putz, se eu quiser acertar um preço de um canal, como que ficam os demais? Por exemplo, de um varejo base 100. Sim. Se eu quiser fazer, por exemplo, uma simulação de precificação regional, exemplo, eu quero entender qual que é a minha política para eu garantir um preço único Brasil ou qual que é a minha política para eu garantir preços escalonados por região do Brasil. A gente consegue também? Consegue sim, Felipe. Você pode parametrizar não só a referência, né? Aqui, por exemplo, para dizer, na região sul, o que a Count é a minha referência, e lá no Nordeste é o Cash and Carry. E você pode ter parâmetros diferentes. Aqui em São Paulo, diferentes por região e diferentes por produto. Tá? Então, você fala, olha, para esse produto a relatividade é essa, para esse outro produto a relatividade é essa, e lá em outra região do país, as relatividades são totalmente diferentes. Você pode fazer isso e ter todos os cenários que você quiser. Até pouco tempo atrás, Felipe, a gente tinha uma situação bastante, não sei ainda como é que está hoje, eu me distanciei um pouquinho, mas uma coisa é você ter uma relação com o Pão de Açúcar, tá certo? É uma conta nacional, tem várias bandeiras, mas é uma conta nacional, você tem uma relação nacional. Mas quando você chega lá em Porto Alegre, é muito diferente a tua relação com o Pão de Açúcar, a relação com o Zafari. Então, talvez você queira deixar em Porto Alegre, talvez só em Porto Alegre, o Zafari como o seu marcador de preço regional, e não necessariamente o Pão de Açúcar. Então, são possibilidades que a gente fez ele ficar o mais flexível possível para poder te dar a liberdade de atuar em qualquer ponto do mercado. Tá? O Zafari aqui em São Paulo, você não vai dar talvez o mesmo tipo de atendimento que você fecha lá no Sul. Coisas desse tipo você pode fazer, tá bom? O que mais, gente? Boa tarde, gente. Deixa eu fazer duas perguntas aqui que eu fiquei na dúvida. Como que vocês fazem o comparativo de preço dos concorrentes? Se a gente vai ter que, nós como indústria, enviarmos essas informações de acordo com as nossas auditorias, ou vocês têm alguma ferramenta de monitoramento de preço? Esse é o primeiro ponto, e se tiver a ferramenta de monitoramento de preço, de que forma que vocês fazem isso? Se fazem através das lojas físicas ou somente e-commerce? E o segundo ponto que eu gostaria de entender é em relação ao P&L. Existe a possibilidade de abrir esse P&L por cliente, de acordo com os produtos, e abrir lá cliente e todos os produtos? Existe essa possibilidade? Sim. Eu vou pegar a primeira pergunta que você fez de preço de concorrência, né? Então, se você pegar a maioria das empresas que fazem coleta de preço hoje, algumas não vão te dar preço de concorrência, a não ser que você contrate, porque é informação confidencial, tá certo? Então, o que normalmente a gente faz como é que a gente faz isso? Nós não temos coleta de preço. Você vai me dar tudo o que você tiver de coleta de preço que você contrata. Então, se você me der Neogrid, Axera, Scantec, Emitrix, seja lá qual for, Equivia, seja lá qual for, você vai me passar esses arquivos, a gente lê e coloca inteligência artificial e machine learning em cima disso, porque a gente sabe que cadastro de varejo e cadastro da indústria dificilmente está certo, né? Nosso maior exemplo disso foi o que a gente fez há um tempo atrás para a Ambev, né? Que eles recebiam 1 milhão de registros por dia, aproximadamente, e aproveitavam só 30% da base, e a gente levou esse aproveitamento para cerca de 92%, 93%. E a gente faz isso para outros clientes hoje, inclusive um deles está aí na sala. Tá? Então, o que eu faço é pegar dados, limpá-los, botar uma boa curadoria em cima e aproveitar o máximo possível. Isso é uma fonte de dados. A outra fonte de dados, quando a gente fala de concorrência, eu provavelmente vou pegar de algum instrumento seu de auditoria,
que você talvez peça para os seus promotores, etc., e vou levar para essa mesma base de dados e dizer, então, como é que está a minha concorrência? Você dispara essa pesquisa quando você quer, você me manda quando você quer, e a gente faz uma leitura individual dela, tá? Por que a gente fala individual? Porque é muito difícil você comparar uma leitura de uma Scantec, Kivia, etc., comparar com a mesma leitura que foi feita por um promotor, não necessariamente no mesmo dia, etc. Então, a gente resguarda aqui. Veja a sua leitura de mercado, veja a sua leitura da área de promoção, tá? Mas a gente absorve qualquer informação que você nos der. E isso a gente coloca no mapa para você, tá bom? A outra pergunta que você falou foi se você consegue simular o PNL do ponto de vista de cliente. Toda a formação de preço, ela é uma construção absolutamente granular do ponto de vista de SKU, canal, categoria, região, do jeito que você quiser. O único problema é a construção do custo que você me dá. Eu tenho clientes, por exemplo, aliás, um dos clientes que ajudou a gente a fazer o MVP, ele tinha por definição que ele ia atuar com preço standard para o ano inteiro, né? Então, para ele, o preço de custo do produto era standard, mas o custo logístico não era standard. Aí ele tinha um percentual por região, porque tem o custo de levar até a região e depois tem o custo de entregar na região. Mas ele me passou isso como percentuais. E, em vez de falar em valores, nós passamos em percentuais. Era aquilo que representava bem para ele o custo de vendas, o custo do produto, tá certo? Ele feliz com aquela informação, a gente coloca essa informação no sistema, ele vai até o nível de granularidade que você quiser. Por exemplo, se você quiser ver o Carrefour, mas eu não quero ver o Carrefour Brasil, eu quero ver o Carrefour da regional, não sei o quê, você vai ter. A granularidade estando contida dentro do universo, você vai ter o PNL do jeito que você pediu, tá bom? É um primeiro início para você articular a tua rentabilidade por cliente, entender os drivers, etc. Esse cliente, particularmente, Murilo, o que ele nos pediu foi o seguinte, eu não quero mais cobrar o meu vendedor por volume, eu quero cobrar o vendedor por margem de contribuição daquele pedido. Então, quando ele tirou o pedido, ele já sabe se ele gerou margem ou não gerou margem, você podia começar a controlar a remuneração do vendedor em função disso, tá? Porque aquele custo representava o custo standard da companhia. Então, ou seja, é bastante factível, tá? Perfeito, muito obrigado. Nada. Márcio, tem uma pergunta da Márcia aí, que ela está falando sobre a busca de dados de MT, Taxera, Nielsen, se ela é automática ou se é necessário solicitar um jovem de atualização. Quando a gente implementa essa ferramenta, ela é serviço, está numa nuvem, você que compra as informações da Emitrix, da Taxera, da Nielsen, eles te mandam isso. Você disponibiliza numa área, num command center, que a gente chama, dentro da tua nuvem ou do teu servidor, e a gente pega isso, se aquilo é atualizado todo dia, diariamente a gente pega essas informações que estão lá, traz para dentro e atualiza o mapa para você. O objetivo é fazer com que isso seja o mais simples e indolor para vocês, tá? No caso específico da Ambev, eu me lembro na época, hoje eles internalizaram isso, eles fizeram esse trabalho, mas a gente deu todo o caminho das pedras para eles. Eles já nem falavam mais com a Neogrid. Nós mesmos recebíamos todo dia, olhávamos a sanidade do arquivo, via se estava certo, se estava errado, se estava faltando coisa, a gente mesmo ligava para a Neogrid e falava, ó, deu pau aqui, corrija, por favor, eles mandavam de novo, e a gente desaguava isso na nuvem para a Ambev usar. Ou seja, é um trabalho de curadoria mesmo. A única diferença, como são milhões de arquivos, de dados, né? A gente tem o nosso grupo, tem um grupo em Bauru, um escritório da Uidu Dados em Bauru, que faz exatamente isso, desenvolver essas máquinas para aprenderem e tratarem os dados e deixarem disponíveis para vocês, tá? O mapa que a gente tem é só a questão de... E é por isso que eu falo, aquele exemplo que o Nível deu de um cliente nosso que sentia o problema de saber que ele tinha que atuar, mas não sabia até onde e onde, especificamente.
Então, quando eu olho aquele mapa, o objetivo do mapa, primeiro é, estou dentro ou estou fora dos parâmetros que eu queria no ponto de venda? Ah, estou dentro. Ok. Se eu estou fora, é aonde e como eu resolvo. E aí a discussão entre o gerente regional que está acompanhando aquilo, talvez ele tenha dado um pouco mais de verba, um pouco de menos, ele desbalanceou o canal, é uma coisa que talvez ele vai ter que resolver. Talvez eu não tenha que pôr dinheiro. A ideia ali é tirar um pouco do emocional do processo de regulação de preço. Ah, estamos com um problema no sul do país. Essa foi o desenho da conversa inicial com aquele cliente. No final de contas, a gente foi ver que tinha um problema numa loja do Comper em Florianópolis. Não era um problema do autosserviço no sul. Essa é a ideia do mapa, gente, é deixar com vocês com um sinal de alerta muito claro, muito rápido, a capacidade de drill down, entender até onde está o problema e falar, ok, vamos embora. Vai ter uma hora, e a gente, quando a gente fala naquele módulo de negociação, a gente fala o seguinte, tem um cliente aqui nessa área reclamando. Eu vou lá no mapa, está tudo verdinho. Vendi com o sell-in correto, o sell-through está bom, o sell-out deveria estar certo. Não está em algum lugar. Por quê? Opa, eu estou fazendo um tracking aqui, vi que foi feita uma autorização especial em algum lugar de um determinado tempo e vai durar X dias. Então, a minha resposta para o gerente de vendas agora é diferente. Lembra aquela ação que você fez no cliente tal, na loja tal, que a gente autorizou? Então, agora resolve o problema com outro cliente. Ou seja, foi uma coisa autorizada, não tem nada estranho, não tem nada errado, tem um conflito para ele administrar. Isso é possível de acontecer. Então, a gente tem essas duas visões, tá bom? Aquele módulo de negociação é exatamente para falar assim, a estratégia está certa, está tudo bem, mas eu tenho um problema pontual, preciso resolver. Se eu autorizar, ok, agora tenho que conviver com o problema. Ok? Então, essa é um pouco a mensagem que está atrás do mapa. Ok? Uma outra dúvida. A simulação que vocês mostraram de política, aqui a gente chama de rota de preço, a gente faz isso parecido dentro de um Excel, e uma das grandes dificuldades que a gente tem é justamente cruzar a minha projeção, né, de preço, o que eu tenho projetado na minha rota com meus parâmetros de margem, por canal, etc., com a minha informação de mercado. Naquela visão, eu não vi na hora lá, eu não consegui ver se o campo estava lá, mas eu consigo trazer, por exemplo, os preços que estão sendo praticados para eu entender, por exemplo, tentar entender aonde estão esses desvios, se está em política comercial, se está em margem, em uma visão única versus o price breakdown ali, né? Sim, você consegue ver numa visão de sell-in se você faturou correto. Primeira pergunta, faturei correto? Faturei. Segunda pergunta, o distribuidor, por exemplo, no caso, no sell-through, está vendendo por aquilo que eu esperava que ele vendesse? Sim ou não? Tá. Ok, tá bom, mas o varejo está chegando todo torto. Por que será? Talvez o varejo, eu estou trabalhando com uma margem que não seja que espero que ele trabalhe. Talvez seja outra. A discussão é, então, se é assim, eu tenho que atuar com o distribuidor e falar, opa, precisamos mexer em alguma coisa aqui, meu amigo, não está funcionando. Então, a ideia dali é a gente conseguir trazer para vocês aonde possivelmente tem um problema para ser mexido. Outra coisa é, talvez o pequeno varejo está reagindo a uma oportunidade de não ter produto da concorrência e ele está alavancando a margem dele. É bem possível? O que a gente quer garantir para vocês é que vocês tenham elementos suficientes para tomar uma decisão cirúrgica. Exatamente esse é o termo. É reagir rápido cirurgicamente. Esse é o objetivo. E, Felipe, desculpa, eu esqueci de te passar uma outra informação quando você falou do P&L. A gente precisa do custo bem detalhadinho para poder fazer ele bem feito, mas eu também preciso do volume. Ou seja, se você também carregar o volume para a ferramenta, você já tem o seu top line absolutamente programado já. Você já sabe, esse mês aqui, naquela região, naquele canal, com aquele cliente, eu vou ter que faturar X milhões de reais. Tá? Legal. Fazer como se fosse um forecast. Exatamente, é isso aí. Tá? Mais um ponto, Felipe. Na hora da simulação, não estava lá, não mostrei esse campo, mas é possível, sim, você, na hora que está fazendo a simulação, eu trazer informações de dados praticados no mercado para vocês comparar quais são as suas divergências. É possível, sim. Não estava lá no mapa que eu te mostrei, mas é possível.
Pô, não, acho que já... E aí uma última dúvida, um monte de pergunta, mas a ferramenta, eu vejo que ela tem um lado... na verdade, tenho duas perguntas. Não, acho que essa já está respondida. Mas quando a gente fala, por exemplo, eu vejo que tem um lado analítico, né, de pricing, de RGM aqui para a equipe que trabalha, que eu acho que tem muito a ver, até com uma conversa que a gente teve um tempo atrás, de desonerar a carga operacional do time para o time focar no que tem que ser focado, que é a estratégia. Só que eu também tenho um outro lado, que é como que eu disponibilizo informação para vendas de uma forma confiável, né? Hoje eu faço isso, por exemplo, através de um Excel que eu tenho que atualizar. Então, putz, eu tenho que baixar imposto, tenho que baixar política, etc. A ferramenta, o time de vendas, por exemplo, como que funciona? Ele tem um role de acesso específico, ele consegue entrar lá e pegar a tabela de preço do cliente dele, como que funciona? A aplicação em si é uma aplicação web. O caminho natural é a gente instalar isso numa nuvem IBM, então todo mundo tem acesso de qualquer hora, em qualquer lugar. Geralmente é uma ferramenta mais para os técnicos aí de TI. Eu não sou técnico de TI, mas o Paulinho me corrige aqui se eu falar muita besteira. É uma ferramenta que privilegia o single sign-on, então você vai entrar exatamente com o seu e-mail da tua empresa, etc. Então também está fechada toda a segurança. E existem vários níveis de acesso. Existem níveis de acesso de quem pode mexer em regras, mexer em parâmetros e acertar parâmetros e refazer as coisas. Existem usuários que podem particularmente mexer em algumas coisas. Então, por exemplo, o gerente regional, sei lá, vou chutar aqui, o gerente regional Nordeste, ele não pode mexer nos outros gerentes regionais, ele só mexe na área dele e nos clientes dele, né? Mesmo que se tiver uma conta nacional, ele não mexe. E tem outros tipos de usuários que são exploradores, eles só podem ler, mas eles não têm a capacidade de modificar nada. Então, depende muito do número de licenças que você compra dessa cloud IBM com a aplicação e como é que você vai distribuir os níveis de acesso por sistemas de segurança interno da ferramenta que já são naturais dela, não precisamos construir nada, né? Assim como o workflow. O workflow já é uma funcionalidade natural da ferramenta. Então, para você fazer uma tabela de preço, você estabelece um processo e fala, eu vou começar com fulano fazendo isso, Beltrano fazendo aquilo, e assim vai, até que chega uma hora onde vai chegar um tempo ali de compartilhamento de informações e todo mundo vai poder sentar junto e fechar uma operação, bater o martelo dentro do workflow, quem é que aprova uma nova tabela de preço ou uma nova condição comercial, bate o martelo, fechou, legal, vai embora para o RP e também tira esse problema de você atuar no RP. O cliente que nos ajudou, por exemplo, a construir o MVP, ele tinha um RP, agora ele está em processo de mudança, até por isso ele nem está usando a ferramenta hoje, por causa disso, ele está em processo de mudança, mas o RP anterior não gravava períodos, não gravava essa política vale de tanto a tanto. Uma vez que você colocou a política, valia para todo mundo. Então, a gente, o que fazia lá? Entrava no RP, tirava todas as políticas num dia e punha tudo de novo no outro, valendo para quem precisava valer. Então, esse trabalho manual também sumiu. E a ferramenta meio que criou a transação para colocar isso no RP. Tá? Então, a ideia de tirar o trabalho manual da equipe que você falou vai em todos os sentidos. Deixa todo mundo pensar em vez de botar a mão na massa. Tá? Não é que não vai colocar, né? Porque todos os parâmetros têm que ser mantidos. Sim, claro, claro. Essa estratégia tem que estar sempre presente na ferramenta. Tá? Claro. Aquela visão de mapa que eu mostrei para você pode particionar isso. Cada vendedor pode ver o mapa da sua região e só os seus clientes. Ok? Então, você pode particionar isso também. Legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Fechou. Hugo, você ia falar alguma coisa? Não, só falar que já em 2 minutinhos eu preciso, sabe? Não, legal. Eu tenho um Acho hard que... stop. Muito bom. Okay. Acho que a gente se dá por encerrado aqui. Gostaria de agradecer a presença de todos, né? Especialmente aí
ao Hugo e à Marcela, que disponibilizaram aí suas agendas. A gente sabe o quanto, né, vocês têm aí essa agenda super lotada, mas esse conhecimento que vocês nos trouxeram aí, principalmente essa parte prática, foi muito bom, né? Eu acredito que... E aí, qualquer dúvida, né? Eu acho que o nosso chat vai tá aberto, a gravação, né, a gente tem ela disponível, se alguém precisar, pode pedir para nós. E qualquer dúvida que tenha adicional aí, pode entrar em contato aí com o Nívio, comigo ou com o Márcio aí, a gente estaremos prontos aqui para ajudá-los também. Ok? Isso aí. Muito obrigado a todos. Obrigado, Marcela. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Até mais, Obrigado, hein? Marcela. Até logo. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchau. Obrigado.